Vocês sabiam que tinha quilombo no Camisão? Pois é. No último vídeo, a gente discutiu o choque entre a colonização portuguesa e os indígenas, provavelmente paiaiás, na região onde hoje se encontra o município de Pirá. Pois bem, depois da notícia desses choques, que é a última notícia do ano de 1673, a gente não encontrou, pelo menos até o momento, outros documentos que narrassem como é que continuou esse choque entre os colonos, né, e os indígenas. Choque este que, como a gente viu, ocasionou morte, escravidão e destruição das comunidades indígenas que se encontravam na região onde hoje é Ipirá. Bom, a gente só vai encontrar outros documentos relativos à região do Camisão no ano de 1726. Onde a gente encontrou foi também os documentos históricos da Biblioteca Nacional. É a mesma fonte documental dos documentos que a gente discutiu sobre as origens de Pirá, sobre os indígenas dos vídeos anteriores. Bom, nesses documentos que a gente achou de 1726, são cartas escritas pelo governador, que era a instância maior de administração no território da colônia, né? Era equivalente ao presidente do Brasil hoje, só que mandado e indicado pelo rei de Portugal, né? Lembrando que o Brasil nesse período ainda é uma colônia. Pois bem, nessa documentação, o governador-geral Vasco, vou pescar aqui, Fernandes César de Menezes, ele envia cartas para um capitão-mor, ou seja, um sertanista, né, que fazia expedições para combater indígenas, né, no sertão. Ele manda esse carta para o Antônio Veloso da Silva no dia 8 de janeiro de 1726, dizendo que sabia que ele estava combatendo bárbaros, né? E provavelmente na região onde hoje é o município de Maracás, né? Porque tinha indígenas maracazes no caso, que causavam muita resistência entre onde hoje é a Vitória da Conquista e mais ou menos ali onde hoje é o município de Maracás, que fica mais ou menos uns mais de 2 horas e meia de viagem daqui de Pirá. Pois bem, e aí o governador manda essa carta para o Antônio falando, olha, eu sei que você está combatendo os indígenas aí na região e tudo mais. E tô sabendo que tá dando certo, beleza? Mas aí na volta, se você puder ir ali na região entre o rio Paraguaçu e Jacuípe, eu soube que tem um mocambo chamado Camisão, muito decantado e célebre. Olha as palavras que ele usa. E que se você puder, você vai lá e destrua esse mocambo e acabe com isso, né? E aí vamos lembrar, o mocambo é o equivalente ao chamado quilombo. O que era o quilombo? Era comunidades que eram formadas geralmente por negros, né, que fugiam da condição de escravo de fazendas, né? Então há notícias que aqui na nossa região, Ipirá, Itaberaba, Boa Vista do Tupim, há notícia de mucambos que foram estabelecidos nessa região e que a maioria das pessoas que o habitavam vinha das fazendas de Cachoeira, lembrando que nesse período o Ipirá era território da vila de Cachoeira. Então, Cachoeira era uma região que tinha um alto índice de escravidão, porque era um local onde se produzia cana-de-açúcar, né? E aí muitas pessoas que estavam lá na condição de escravos fugiam, sentido sertão, né? E algumas se estabeleceram nesses mucambos, entre eles o mucambo do Camisão, né? Que, ao que tudo indica, era aqui na região da nossa cidade. Pois bem, aí o Vasco Fernandes César de Menezes, governador-geral do Brasil, manda outra carta para o Antônio Veloso da Silva. Essa carta agora é de 18 de maio de 1726, falando mais ou menos o seguinte, olha, estou sabendo que você está combatendo os bárbaros maracás, ou seja, os indígenas maracás, né? E que está dando tudo certo e tudo mais. E que ele inclusive fala o seguinte, né? Que ele acosta os indígenas, esses indígenas fogem,
E aí o governador até fala assim, olha, eu sei que você capturou alguns, matou outros e teve outros que fugiram. Então tá dando tudo certo, entre aspas, né? A sua expedição. Então, tome cuidado, porque indígenas fugirem, eles podem te pegar no caminho. E quando você estiver vindo, seja para Salvador, seja para Cachoeira, passe ali no local, tente encontrar esse mocambo do camisão, que é muito célebre, muito decantado. Ele usa novamente essas expressões. Quando ele fala que é célebre e decantado, a palavra decantado indica que era um mocambo grande, com muita gente, bem organizado, com produção. E lembrando que muitos mocambos se desenvolviam e entravam dentro do circuito comercial. Então, por exemplo, muita gente que poderia estar passando ali nas estradas poderiam, inclusive, comprar desses mocambos a produção econômica, né? Só que, como era uma organização de negros, né, era quase como se fosse um estado dentro do estado, porque eles tinham organização própria de parte dos mucambos, não obedecia ao, ao o que era indicado pelo governador, pela colonização. Então, o que que ocorre? É, o governador ele queria destruir todos os mucambos que se tivesse notícia. E aí se fala muito desse mucambo do camisão, que ele fala que é muito decantado e tudo mais, e ele ordena a destruição para esse capitão Antônio Veloso da Silva. E inclusive o governador fala o seguinte, ó, quando você estiver vindo, eu te dar uma dica, você passa pelas terras de Francisco Sá Peixoto, que provavelmente você vai chegar nesse mucambo. Quem era Francisco Sá Peixoto? Francisco Sá Peixoto era filho de João Peixoto de Viegas, que, ao que tudo indica, foi o primeiro o, que recebeu várias terras do rei, e tinha uma sesmaria que se chamava Itapororoca e outra chamada Jacuípe. Né? Itapororoca é bem provável que no entorno da povoação do João Peixoto de Viegas em Itapororoca surge a povoação que dá origem à cidade de Feira de Santana, né? Esse João Peixoto de Viegas, vamos dizer que é mais ou menos o camisão de Feira de Santana, né? Mas com a mesma problematização que a gente fez para o camisão. Então, o que que ocorre? Provavelmente a recomendação do governador era para que o Antônio Veloso da Silva viesse ali mais ou menos por Feira de Santana, por Riachão do Jacuípe e chegasse nesse mucambo do camisão, né? Mas o que que acontece? Parece que nesse período entre janeiro e maio, o Antônio Veloso da Silva não fez o que o governador pediu com relação ao camisão. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma outra carta do Francisco, não, perdão, do Vasco César Fernandes de Menezes, governador-geral do Brasil. Agora, dessa vez, essa carta é para o Francisco Sá Peixoto, que é o dono dessas terras. E o Vasco fala o seguinte, olha, eu vou mandar gente e apoio, porque eu sei que o seu filho, João Peixoto de Viegas, que é neto do primeiro João Peixoto de Viegas, está combatendo os indígenas, que ele chama de Tupirabua, que eu confesso que eu não conhecia esse grupo indígena, né? E aí ele fala o seguinte, olha, eu sei que você tem vários indígenas ao seu poder, aldeados nas suas terras, provavelmente ou Feira de Santana, a terra onde hoje é Feira de Santana, ou Riachão do Jacuípe, né? E que você vai usar, eu sei que você vai usar esses indígenas, que eram paiaiás, provavelmente muitos descendentes dos paiaiás até que foram dominados na região de Pirá, podem estar entre esses indígenas paiaiás que eram aldeados, ou seja, que eram comandados por jesuítas dentro das terras do Francisco Sá Peixoto. E aí o governador fala, eu vou te dar um apoio, porque eu sei que você já está combatendo os indígenas revoltosos aí na sua terra, para que você consiga dominar todos esses indígenas, e aí os que forem vivos você escravizar, você dá o quinto dentre os indígenas escravizados para o governo geral, e por consequência para sua majestade, e que o resto você pode escravizar, você pode vender o que se quiser. Porque ele indica que indígenas revoltosos estavam causando, entre aspas, problemas na terra do Francisco Sá Peixoto, que provavelmente devia beirar a região do nosso município do Camisão. E aí, o que vai acontecer? Ele fala que essas terras estão entre o Paraguaçu e o Jacuípe. E Ibirá está mais ou menos entre o Paraguaçu e o Jacuípe. E aí ele fala o seguinte, olha, e aí quando a gente vai mandar apoio, pessoas, né, armas e tudo mais para você, Francisco Sá Peixoto, para que seu filho organize essa expedição para aprisionar e dominar esses indígenas que estão causando problemas na sua terra, mas aí eu quero que você descubra onde é que está o mocambo do camisão. E que quando você descobrir esse mocambo, o que, que você vai fazer? Você vai destruir, você vai botar fogo, você vai
destruir tudo que tiver e para não deixar nenhum tipo de indício desse Mucambo. É assim que ele fala, né? Destrói tudo, lavoura, casa. E aí os escravos que você achar, os negros que estiverem lá, que você conseguir capturar, primeiro você vai lá, faz guerra, vai matar alguns com certeza. Os que você aprisionar, o que você vai fazer? Você vai levar para o local mais próximo que você achar melhor, Cachoeira, Jacobina ou Salvador, vai dar notícia desses capturados, e aí o que você vai fazer? Você vai verificar os escravos que tiverem dono, você vai lá e entrega novamente para o dono. Os que você não conseguir localizar o dono, né, que aí, por exemplo, tinha muitos escravos que eles chamavam de boçais, que acabavam de chegar da África e eles não sabiam ler, não sabia falar o português e tudo mais. E aí eles chamavam de boçais, né? Porque inclusive era mais difícil de você saber de quem esses escravos eram propriedade, né? E aí ele fala, então você vai ter todo o direito de pegar o seu, dar o quinto para a majestade, né? Então, tipo, desses escravos capturados, se você não achasse os donos, você também tinha que dar uma parte pro rei. E aí, e os que você não conseguir localizar, ou fica para você, ou você vende e você faz o que você quiser, né? Então, era essa ordem, né? Dada pro Francisco Sá Peixoto, que era dono dessas terras, né? Grande parte do território que hoje é Feira, que é Riacho do Jacuípe, e era relativamente próximo ao Mocambo do Camisão, que por ter esse nome a gente acredita que seja aqui na região de Ipirá. Infelizmente a gente não tem mais notícias sobre o que aconteceu. É bem provável que eles conseguiram, né, sufocar e destruir esse Mocambo. Agora é interessante o seguinte, quando se tinha essas expedições, geralmente o governador falava, olha, se você conseguiu destruir, dominar os indígenas ou os negros que estavam lá nessa região, você vai lá e monta uma povoação para que a gente estabeleça a colonização nesse local e que não haja mais problemas. É muito interessante perceber o seguinte, que as primeiras notícias que a gente tem do choque entre os portugueses e os indígenas na região onde é o Camisão, que é lá da segunda metade do terceiro quarto ali do século XVII, né? Houve a destruição das comunidades indígenas que estavam aqui, aprisionamento de alguns indígenas, escravidão e tudo mais, mas você não tem notícia de colonização nessa região. E você vê que entre a década ali de 1660, 1670 e a década de 1720, né, que são os dois momentos que a gente vê as notícias sobre o Camisão, você não vê notícias sobre colonização, estabelecimento de uma povoação seguindo a lógica colonizadora portuguesa, né? O que dá a entender que provavelmente indígenas e até esse Mocambo e até negros, né, que fugiam da condição de escravo, causava dificuldade para que a colonização se estabelecesse nessa região. Isso é uma hipótese que a gente pode seguir. E interessante que há essa notícia do governador pedindo para que esse Mocambo seja destruído ali na década de 1720, né? A gente não tem mais notícia, mas fica ali entre 1720 até a década de 1750 sem a gente ver mais nenhuma menção a essa região do Camisão, até que em 1750 acontece o quê? O estabelecimento da freguesia do Camisão, que indica o quê? Que já há uma povoação nesse local, porque a freguesia é a circunscrição territorial de uma paróquia. Ou seja, todo mundo que estava ali naqueles limites estabelecidos tinha que seguir, tinha que fazer os sacramentos naquela paróquia ali de Santana do Camisão. E essa foi inaugurada na década de 1750. Possa ser o que ocorreu o seguinte, entre 1720, a década de 1720 e a década de 1750, houve essas batalhas, houve a destruição do Mucambo, e que alguns escravos que estavam nesse Mucambo, algumas pessoas que estavam nesse Mucambo poderiam inclusive ter servido de escravos para as pessoas que começaram a se estabelecer na região, ou que essas pessoas começaram a se estabelecer em cima do que tinha sido, vamos dizer assim, estabelecido pelo Mucambo, né? Bom, são coisas e são hipóteses que a gente está levando diante dos vestígios que a gente achou, mas que a gente não sabe ao certo o que aconteceu. O que a gente pode indicar é que havia sim um campo na região do Camisão, que pelas essas notícias era bem desenvolvido, bem decantado, né? E que provavelmente foi destruído pela colonização. Mas é importante a gente ressaltar isso pelo quê? Porque a gente soube que recentemente uma comunidade aqui em Pirá chamada Cachoeirinha entrou com um processo
para que fosse reconhecida como quilombo. Então, possa ser, inclusive, que esses documentos sejam interessantes para eles, né? E que essa comunidade possa ter algum tipo de descendência desse mocambo que foi estabelecido em Pirá lá no século XVIII. Bom, eu acho que é isso. Qualquer outra coisa que eu achar por bem falar, eu posso fazer um outro vídeo, né? Provavelmente daqui a pouco eu vou fazer um quiz e uns cards sintetizando isso que eu falei nesse vídeo, até porque esse vídeo ficou muito grande, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou algum erro que eu cometi nessa minha fala, vocês me comuniquem, né? Por meio dos comentários, por meio do TDM e por qualquer outra via que vocês acharem por bem, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.